Semana passada, eu comecei a mensagem sobre o Espírito Santo e eu vou pregar uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. E a mensagem de hoje é: conheça a pessoa mais importante na Terra. Semana passada nós ouvimos, eu quero te animar. Se você não ouviu a palavra da semana passada, entra lá no YouTube e assista essa palavra. A gente falou sobre um livro que foi escrito sobre a nossa vida, e somente o Espírito Santo pode chegar diante do Espírito Santo e pode te dar todas as informações que você precisa saber sobre você, seu ministério, seu propósito, o que Deus tem para a sua vida. E se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, me desculpe, você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Você vai estar preocupado, dando tantas coisas, mas não fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer. E sem esse relacionamento com o Espírito Santo, o livro de Deus sobre você vai ficar sem ser lido e sem ser vivido. Isso é muito triste. Um dia você irá para a presença de Deus, e o que você fez aqui nessa terra? Você vai falar: ah, Senhor, eu trabalhei muito, eu fiz dinheiro, eu comprei casas, eu criei meus filhos e nada mais. Você precisa de um relacionamento com essa pessoa, com o Espírito Santo, porque Ele é o único que pode mostrar a você onde está o seu chamado e qual é o seu chamado. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece o Espírito Santo? Você tem um relacionamento próximo com Ele? A sua vida está cheia do Espírito Santo? Quando a gente quer conhecer uma pessoa, ou até mesmo um lugar, você precisa ler sobre ele, não é? É sempre assim. Você precisa estudar sobre ele. Se você quiser ter um relacionamento próximo com o Espírito Santo, você vai ter que estudar sobre ele, aprender sobre ele. Aprenda o máximo que você puder sobre o Espírito Santo. Você precisa conhecer e saber sobre ele. Eu já visitei muitos países no mundo. Já preguei o Evangelho em muitos lugares. E todas as vezes que eu vou para um lugar, para um país, você sabe o que a gente faz? O que eu faço? O que você faz antes de ir para um país? Se você vai sem saber nada, você vai se perder. Quando eu vou para um lugar, eu já visitei vários países. Eu já fui para Taiwan. E antes de ir para lá, eu comecei a aprender várias coisas. Eu sabia de muitas coisas de Taiwan. Antes de eu ir para a China, eu estudei sobre a China, sobre a cultura, como as pessoas vivem lá, o que as pessoas comem. Por quê? Porque se eu vou lá sem saber de nada, eu vou ficar perdido. O ano passado eu fui para o Peru.
Quando eu visitei a Grécia, eu estudei um monte de coisas sobre eles. Por quê? Porque quando eu estudo sobre alguma coisa ou sobre algum lugar, eu posso aproveitar melhor aquele lugar. Tá me entendendo o que eu tô falando? Também, antes de eu começar a namorar aquela moça bonita que tá lá no fundo, e hoje ela tá melhor do que antes, mais bonita do que antes. Mas antes de eu começar a namorar ela, eu tentei saber o máximo possível sobre ela. Por quê? Porque eu queria saber se ela realmente era a pessoa com quem eu deveria me casar. Porque eu queria ter um relacionamento bem próximo. Então eu comecei visitando ela, perguntando sobre ela. Por quê? Porque eu estava interessado nela. Quando você começa a aprender sobre o Espírito Santo, ele percebe isso. E ele percebe, ele sabe que você está interessado nele. A Fabiana nem percebeu que eu estava interessado nela. E ela aceitou o relacionamento comigo. Porque eu estava mostrando tanto interesse por ela. Porque ela percebeu que ele queria viver com a gente ia viver junto e ser feliz. E você quer ter um bom relacionamento com o Espírito Santo? Você quer viver feliz com ele? Então o que você tem que fazer? Muitas pessoas dizem: se o Espírito Santo quiser se revelar a mim, ele se revelará. Eu não tenho tempo para isso. Se ele quiser se revelar, ele vai se revelar a mim. Queridos, não funciona assim. Você só terá experiências com ele se você tiver fome e sede pela presença dele. Somente assim. Queridos, eu me lembro, anos atrás, eu tive uma experiência tremenda, maravilhosa e poderosa com o Espírito Santo. Eu me lembro como hoje. Eu me lembro do dia, da hora. Foi uma terça-feira, 2 da manhã, 23 de fevereiro, 1987. Eu recebi uma visitação tremenda do Espírito Santo. Deus moveu na minha vida, foi uma experiência tremenda, muito forte. E antes dessa experiência, antes de eu ter essa experiência com o Espírito Santo, eu gastei anos, meses estudando sobre ele. Eu estava com tanta fome, eu falava: Senhor, eu quero te conhecer. Eu comecei a ler minha Bíblia e ler. E aí o Espírito Santo veio sobre as pessoas, eles se tornaram diferentes. E eu estudava e lia, eu grifava minha Bíblia. Todas as vezes que eu lia Espírito Santo, eu comecei a grifar: Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo fez isso, fez aquilo. E eu queria conhecer mais a presença dele. E aí o Espírito Santo veio e eu recebi essa experiência poderosa na minha vida, que agora eu não vou compartilhar.
Mas muitas pessoas dizem, eles querem o Espírito Santo, mas eles não sabem de nada do Espírito Santo. Você diz, você quer o Espírito Santo. Quantos de vocês gostariam de receber mais o Espírito Santo? Eu sei que vocês gostariam, mas quanto que você sabe dele? Não é necessário. Não se trata necessariamente de quão quebrantado você esteja, mas de quanto você sabe sobre ele. E ele já sabe disso porque você demonstrou curiosidade e interesse nele. Você tem que aprender o máximo possível sobre ele. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Você tem que aprender o máximo possível sobre ele, que é esse ser maravilhoso que é o Espírito Santo. E hoje eu vou te passar um pouco de teologia. Vou ler vários versículos e eu vou explicar, vou te dar um pouco de teologia. Não vai ser chato, vai ser uma bênção, mas lembre-se, o Espírito Santo, ele é o único da Trindade que está realmente aqui na Terra. O que eu disse? O Espírito Santo é o único da Trindade que está realmente aqui na Terra. Ele é o único. Eu sei que a gente fala que Jesus está aqui. A gente fala que Deus está aqui. Mas quando a gente estuda a Bíblia, na teologia, a gente vai entender uma coisa sobre Deus. Onde Deus está? O Deus Pai. Onde está o Deus Pai? Ele está nos céus, onde? No trono. E Jesus estava aqui 2000 anos atrás. E aí ele foi para estar com o Senhor. E onde está Jesus, de acordo com a Bíblia? Ele está sentado à direita de Deus Pai. E o que ele está fazendo por nós? Ele está intercedendo por nós. Então, Deus está no trono, Jesus está do lado dele, e o único que está aqui na terra é o Espírito Santo. Na teologia, pela Bíblia, é isso que nós entendemos. O Espírito Santo não está nos céus. O Espírito Santo está na terra. E Ele é quem revela, glorifica e exalta o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem como adorar a Deus sem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você só pode fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais conheceremos Jesus. Você quer conhecer Jesus? Então, tenha um bom relacionamento com o Espírito Santo. Lembre-se, tudo que Deus fará em sua vida será através do Espírito Santo. Tudo, todas as coisas que Deus vai fazer na sua vida é pelo Espírito Santo. E essa é a pessoa que você e eu precisamos aprender. Você quer aprender mais sobre Ele? Então, se você não aprende, é porque você não está interessado nele. Você aí está anotando? Parabéns, se você está anotando. Muito bem.
Estamos aqui para estudar sobre Deus. Isso é um lugar para estudarmos a Bíblia. Então, como um bom estudante, toda vez que você vir à igreja, traga um caderno, uma caneta, ou então anote no seu celular, mas não vai para a sua rede social. A pessoa está aqui anotando, mas está lá no celular. Mas, por favor, não vá para a internet. Mas é melhor papel e caneta, para você não ser tentado para checar notificações. Mas faça as anotações. Amém? Deus é bom o tempo todo. Então, o Espírito Santo é provavelmente a pessoa menos compreendida da Trindade. O que eu disse? O Espírito Santo é provavelmente a pessoa menos compreendida da Trindade. Por quê? Se você ler essa Bíblia, ele tem sido descrito como uma força, às vezes até como um fantasma, um poder, uma pomba, fogo. Para algumas pessoas, até um Deus de segunda classe ou um substituto de Deus. E é vital que a igreja conheça o Espírito Santo e aprenda a se relacionar com Ele e entenda como Ele se manifesta. A maioria das igrejas históricas no Brasil, no mundo, na Irlanda, estão declinando. Você já percebeu isso? Muitas pessoas estão esvaziando, estão diminuindo. Igrejas que não crescem mais. Por quê? Você sabe por que as igrejas não estão crescendo? Porque eles não têm relacionamento com o Espírito Santo. Esse é a razão. Desculpe, eu já fui em igrejas e eu não consegui sentir a presença de Deus, do Espírito Santo ali. Porque ele não tem sido convidado mais para estar ali. Ele não é adorado. Muitos cristãos nas igrejas têm uma vida espiritual derrotada porque eles não têm relacionamento com o Espírito Santo e não conhecem a Ele. Como está o seu relacionamento com Ele? Como está seu relacionamento com o Espírito Santo? Quando a gente começa a olhar na Bíblia, a gente associa o Espírito Santo com emoções ou sentimentos. Estou sentindo o Espírito Santo. Começa a tremer e chacoalhar. E o Espírito Santo na Bíblia muitas vezes é visto como uma rajada de vento, mas ele não é o vento. Ele é visto como fogo, mas ele não é fogo. Ele é visto na forma de uma pomba, mas ele não é uma pomba. E se eu te pergunto, o que é o Espírito Santo? O que você me responderia? O que você responderia? Ele é um ser, ele é uma pessoa. Ele não é fogo, não é vento, não é uma pomba. Ele é uma pessoa. O problema é que os cristãos têm nas suas mentes que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Você já ouviu isso? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Onde você leu isso na Bíblia? Não está escrito lá. Ele não é o terceiro. Ele não é o terceiro. Você pensa que ele é o terceiro? Só para explicar sobre isso.
Isso significa que Deus é o mais importante. Jesus é o vice-presidente da companhia. O Espírito Santo pega o terceiro lugar. Ele está lá atrás. Ele terceiro no lugar, na classificação. Se você sabe algo sobre ficar em terceiro lugar, você sabe que não é uma posição que ninguém quer ter. Você gostaria de estar em terceiro lugar numa corrida, numa competição? Ninguém quer. Ninguém se lembra quem pegou o terceiro lugar. Quando vem para Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, a gente só sabe quem ganhou primeiro. Talvez quem é o segundo. Mas ninguém se lembra quem pegou o terceiro. Quem ganhou a Copa do Mundo de 2022? Quem ganhou? A Argentina. Quem foi segundo? Quem foi segundo? A França. E quem foi terceiro? Foi a Croácia. Mas ninguém se lembra. Não é importante. Não foi Brasil. Muitos de nós conseguem lembrar quem é o terceiro. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você vê o Espírito Santo como a terceira pessoa, você imediatamente pensa nele como menos importante. Ele não é o terceiro. Ele não é a terceira pessoa. Tira isso da sua mente. Ele não é a terceira pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa da Trindade. Ele não é o terceiro. Fala para a pessoa quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa da Trindade. Se o Espírito Santo realmente não fosse tão importante, porque se ele não fosse tão importante, então por que a blasfêmia contra o Espírito, contra o Pai, e a blasfêmia contra o Filho podem ser perdoadas, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo? Está entendendo o que eu estou falando? Jesus disse: quem blasfemar contra mim, tudo bem. Mas contra o Pai. Mas não blasfeme, não diga nada, não diga blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não será perdoado nem aqui na eternidade. Jesus declarou para todos quanto o Espírito Santo era importante. Vamos ler Mateus 12:32. Quem falar contra o Espírito do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, neste mundo, nem no mundo por vir. Mateus 12:32. Ele não é o terceiro, ele é uma pessoa da Trindade. Ele é. Qual que é o título dessa mensagem? Ele é a pessoa mais importante na Terra hoje. E você precisa se encontrar com Ele. Temos que remover das nossas mentes essas ideias que Ele está numa posição baixa, inferior ao Pai e ao Filho. Ele, na verdade, é a pessoa mais importante nessa terra. Na Trindade,
E agora eu vou aprofundar um pouco mais na teologia. Na Trindade, há somente um Deus. Somente um Deus. Não tem 3 deuses, não. Os muçulmanos dizem que os cristãos têm Filho, Pai e o Espírito Santo, mas não é isso. Não vou explicar isso agora, mas vamos entender. Na Trindade, há um Deus manifestado em 3 pessoas. Um Deus manifestado em 3 pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade para entender isso. Eu sei. Como eu posso dizer que tem um Deus em 3 pessoas? A Bíblia diz: o Senhor é um. Deus é um. A palavra um é a mesma palavra usada quando a Bíblia diz sobre casamento. A Bíblia diz, Deus diz, um homem e uma mulher se unirão e se tornarão um. Eles se tornam um, mas eles são 2. Mas a Bíblia diz, quando você casa, você se torna um. Isso é muito importante. Por quê? Por isso que a gente não tem relação sexual antes do casamento. Por quê? Porque todas as vezes que o casal se une sexualmente, você se torna um com aquela pessoa. E se aquela pessoa não é seu esposo ou marido, você está em perigo. Você está fazendo coisa errada. Vamos continuar. Quando marido e pessoa se tornam um, eles se tornam um, mas eles continuam 2 pessoas. Eu me tornei um com a Fabiana, mas como você pode ver, eu tenho minha cabeça, minhas decisões, e Fabiana tem as decisões dela. Certo? Quando diz que o Senhor é um, não significa que Ele é uma pessoa só. Diz que Ele é um Deus. Então, nós temos um Deus, mas Ele se revela em 3 pessoas diferentes, completamente diferentes. Eu e minha esposa somos distintos. Somos diferentes seres, mas somos um diante de Deus. Então, isso significa que temos um Deus e Ele não tem 2 pessoas. Ele tem 3 pessoas em um Deus. Um Deus que se revela em 3 pessoas. Então, vamos ver o que o Espírito Santo é. Primeiro ponto, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O que faz o Espírito Santo ser Deus? É que o Espírito Santo é eterno. Vamos ler Hebreus 9:14. Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, porque adoramos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Então, lá no começo diz, pelo Espírito eterno. A Bíblia está declarando que o Espírito Santo é eterno. Então, só existe 3 pessoas que são eternas. Quem são elas? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe tudo, como Deus. 1 Coríntios 2:10. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas
por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Eu fiquei meditando sobre isso. O Espírito Santo é aquele que vai a Deus, checa o que está acontecendo e vem até você e fala: esse é o plano de Deus para a sua vida. Se você não tem relacionamento próximo a Ele, você vai fazer coisas que Deus não te chamou para fazer. Então a chave é seu relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero te perguntar de novo, como está seu relacionamento com Ele, com o Espírito Santo? Porque Ele é onisciente, Ele sonda todas as coisas, e somente Deus pode sondar todas as coisas. Número 3, o Espírito Santo é onipresente. Salmo 139, 7 diz: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? O Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quarto, Ele é onipotente. Isso significa que Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Vamos ler Salmo 104, 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Quando o Espírito Santo vem, as coisas ganham vida, as coisas são criadas pelo Espírito Santo. Você se lembra quando Deus estava criando tudo no começo? A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele estava sobre a terra e Deus disse, e o Espírito Santo criava. Ele é o Criador. 5. O Espírito Santo muitas vezes é chamado de Deus. Atos 5, 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Eu creio que você conhece essa história. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você mentiu ao Espírito Santo, reservando parte do preço do dinheiro que você recebeu pela terra. O que fez você fazer uma coisa dessa? Você não mentiu somente para homens, mas para Deus. Queridos, você conhece a história? Ananias, ele trouxe dinheiro para a igreja. E aí o que aconteceu? É bom quando você traz dinheiro para a igreja? Claro. Mas a pergunta é: você está mentindo para ele ou não? O tanto que você está dando. Porque a gente sabe que dízimo significa. Mas aí veio pessoa ali, ele veio ali com aquele dinheiro, Ananias falou assim: por que você está mentindo para o Espírito Santo? Porque isso não é verdade. Esse não é o valor correto. E você sabe o que aconteceu. E aí Pedro diz: você não mentiu só para humanos, mas você mentiu para Deus. Ele mentiu para Deus, mas ele mentiu para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Texto, ponto 6. O Espírito Santo é uma pessoa. Repete comigo: o Espírito Santo é uma pessoa.
A segunda coisa mais importante sobre o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é um poder, ele não é um fogo, ele é uma pessoa. O que faz uma pessoa uma pessoa? Estar vivo não faz ninguém uma pessoa. Por quê? Uma árvore tem vida, não tem? Mas uma árvore não é uma pessoa. A árvore tem vida, mas não é uma pessoa. O seu cachorrinho tem vida, certo? Mas ele não é uma pessoa. Ele está vivo, mas não é uma pessoa. O que faz então uma pessoa? É porque ela tem personalidade. O que faz alguém ser uma pessoa é a sua mente, emoções e vontade. Mente, vontade e emoções. E o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, tem essas três qualidades: mente, emoções e vontade. Vento diz, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio como um vento. Mas o vento tem mente? Claro que não. O vento não tem emoções. Uma pomba não tem capacidade de se comunicar com você, mas a Bíblia diz que ele veio com uma pomba. Mas você pode conversar com uma pomba? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tem mente. Repete comigo: Espírito Santo tem mente. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia menciona a mente do Espírito. O Espírito Santo conhece a mente de Deus e ele mesmo tem essa mente. O Espírito Santo tem vontade. Atos 16, 6. Paulo, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar palavra na Ásia. Olha só. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é um robô. O que Deus falou, você vai e você faz. Mas aqui o Espírito Santo está falando que ele queria ir para a Galácia. O Espírito Santo falou: não. Você está ouvindo o Espírito Santo? Porque às vezes a gente toma decisões sem a direção dele. Muitas vezes você está fazendo coisas, você não pede direção ao Espírito Santo. Algumas pessoas, eles mudam de trabalho igual troca de camiseta. Eu achei um trabalho mais legal. É vontade de Deus, ele falou com você. Eu vou mudar, eu vou viajar. É vontade de Deus, ele falou com você. Não muda de esposa, não. Não pede isso para o Espírito Santo. Ele vai falar: fica casado. Mas toda decisão a gente tem que pedir e perguntar: Espírito Santo, isso é a tua vontade? Porque é o Espírito Santo que está conosco, nos guiando. Vamos ler Atos 13, 2. Eu estou quase terminando. Atos 13, 2. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando,
O Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quem falou com eles? O Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo. Você pode ver a vontade dele. Ele tem emoções. Você é uma pessoa... Você tem emoções? Todos nós temos. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Árvores não podem ser entristecidas, fogo não pode ser entristecido, poder não pode ser entristecido. A pomba não pode ficar triste, mas somente uma pessoa pode ficar triste. E a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. Como que você pode entristecê-lo? Como? Fala para mim, como? Suas palavras, seus palavrões. A palavra diz: não entristeça, porque você foi selado para o dia da redenção. Você sabe o que significa? Presta atenção, eu estou terminando. Tem muitas coisas, mas eu vou parar aqui. Eu podia pregar uma semana. Eu vou parar agora. Eu quero, por causa do tempo. Aqui, o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Tem um selo na sua vida. E esse selo é como se fosse uma estampa. Essa é a sua proteção quando você morrer. Por quê? Põe esse versículo de volta. A Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, que você foi selado para o dia da redenção. Para o dia que você vai encontrar o Senhor. Se naquele dia que você encontrar o Senhor, se você não tiver essa pessoa, Pai, Ele serviu a gente, Ele foi fiel, eu estou aqui com Ele. Ele será a estampa. É como uma estampa. Você sabe quando você vai enviar uma carta para um país? O que você tem que pôr na carta? Um selo. É o selo. Sem selo, a carta não chega a lugar nenhum. Eu estou aqui para te dizer: sem o Espírito Santo, você está perdido. Vamos nos levantar. Só em pé. Vamos nos manter quietos. E agora é a parte mais importante desse culto. Você tem que dar uma resposta para Deus. O que você ouviu hoje? Sobre o Espírito Santo. Como está seu relacionamento com Ele? Ele está falando? Ele está te guiando? A parte mais importante desse texto é: você pode entristecer o Espírito Santo. Como que você pode entristecê-lo? Com as coisas que você assiste, o que você está ouvindo, o que entra pelos seus ouvidos, onde você vai, onde você tem ido.
Ele está feliz? Os seus vícios que você faz no seu corpo faz o Espírito Santo triste. E é por isso todas as vezes que você vai para um lugar, você faz coisas que você não deveria, assistindo às vezes na TV, na internet, entra pelos seus olhos. Você pode imaginar. Desculpa, não é bonito falar isso, mas você pode imaginar, você entra lá num site de pornografia e você fala: Espírito Santo, vamos assistir esse negócio aqui? Porque a gente tem o Espírito Santo, fomos selados e você está lá. Como que você acha que o Espírito Santo vai sentir? O Espírito Santo vai falar: tchau, tchau. Eu não vou ficar aqui mais. Que a Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo. Ou talvez você tenha outro vício. Você fala: vamos lá, Espírito Santo. Vamos beber. Ou, Espírito Santo, vou te dar umas fumacinhas aqui. Receba essa fumaça aqui dentro. Você acha que ele fica feliz? Desculpa, ele não fica feliz. Ele é uma pessoa. Ele deve ser respeitado. E nós temos que dar a ele nosso respeito. Feche os seus olhos. Talvez você pecou contra ele. Essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Ele está aqui. E você precisa ir diante dele e pedir: Espírito Santo, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe, Espírito Santo. Perdoe-me, Senhor. Você precisa ir diante dele, pedir perdão. O que você tem feito contra ele? Forgive me, me perdoe. O que meus ouvidos têm ouvido. Alguns cristãos têm ouvido músicas do mundo. Pessoas malignas entram na sua mente e você fica feliz e você se alegra. Alguns cristãos vão para festas malignas e sentem feliz. Você precisa se arrepender. Alguns cristãos estão falando palavrões, e você está entristecendo o Espírito Santo por isso. Eu quero te convidar. Ore essa oração. Peça a Ele perdão, Espírito Santo, porque eu pequei contra o Senhor. Queridos, se você se arrepender de todos os seus pecados, Ele vai te perdoar. Se você diz: me ajude, Ele vai te ajudar. Que a Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos ajuda. E Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Não fala: eu não posso mudar. Você pode, porque Ele vai te ajudar. Jesus falou: vou mandar o ajudador. Ele é nosso ajudador. Ele nos ajuda. Mas você precisa desejar, lutar contra os seus desejos, dizer não para o seu pecado. E ser falar: não minha vontade, mas a tua vontade seja feita na minha vida. Levante as suas mãos aos seus e repita essa oração.
Fala, Senhor, me perdoa. Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Começa a orar agora, levanta sua voz, é você com Deus agora. Mostre a Ele que você está interessado nele. Mostre a Ele que você deseja Ele, que você quer a presença dEle, que Ele vai vir, Ele vai te encher, que vai te ajudar a vencer suas batalhas, seus vícios, e Ele vai te selar. E você vai ter essa estampa do Espírito Santo, que quando você estiver na presença do Senhor, sem o Espírito Santo, não tem como. É por isso que Jesus disse, se você não obedecê-lo, você tem problemas. Eu oro para os meus irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor, Espírito Santo, vem neste lugar e toca no Senhor. Nos submetemos ao Senhor. Pai, estamos aqui diante da Tua igreja te pedindo, primeiro pela minha vida, me ajuda, Senhor, a me submeter ao Senhor. Espírito Santo, eu quero me submeter. Eu quero cumprir o Teu propósito na minha vida, Senhor. Eu oro pela minha vida, pelos meus irmãos e irmãs. Vem, Espírito Santo, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Toque nossos corpos. Oh, Espírito Santo, venha. Levanta suas mãos. Essa palavra não é uma palavra de condenação para a sua vida. O Senhor me mandou aqui para não condenar, não é para te condenar, mas o Senhor está te dizendo, meu filho, minha filha, eu te amo e eu quero te transformar. Eu quero usar a sua vida. Tu és meu. Você será uma luz nas trevas. Não deixe as trevas entrar na sua vida, mas eu quero te usar. Eu vou te encher com o Espírito Santo. Levanta suas mãos agora. Eu vou orar por você e você vai receber mais do Espírito Santo agora. Espírito Santo, Chocandarabarialas. Espírito Santo, vem com teu poder. Clame a Ele. Essa é a sua oração. Eu vou orar por você, mas você precisa clamar. Espírito Santo, eu quero te honrar, eu quero te glorificar. Vem, me encha mais, Espírito Santo. Vem, encha-me, Espírito Santo. Toca cada um que está aqui, Senhor. Se você pode, comece a orar em línguas. Se você já é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas. O Espírito Santo vai te renovar, vai te encher de novo. Comece a orar em línguas. Comece a liberar. Receba o Espírito Santo mais e mais sobre a sua vida. Receba o poder do Espírito Santo.